é uma função de grau 1, um polinômio de grau 1 dividido por um polinômio de grau 2. Tá bom? Então, primeira coisa, domínio. Repara, agora eu já tenho um ponto de continuidade. Essa função não é definida em 2. A minha imagem, eu podia até tentar fazer uma análise aí de contradomínio, mas podia melhorar esse meu intervalo aí de imagem, mas vamos começar com o real mesmo. Isso não vai interferir nada na nossa resolução. Tá bom? Então, vamos lá. Até aqui, olha só, o aluno, ele perdeu um tempinho, beleza. E o que eu digo aqui, se acha que vai ser um raciocínio rápido, faça. Se acha que vai perder muito tempo nisso, deixa para depois, quando você tiver mais dados da função. Mas o aluno aqui fez lá, ó, fez uma análise. Ó. Ele fez uma análise e verificou que ele consegue comprovar que esta função é maior que menos 1. Então, ele já limitou a minha imagem, em vez de trabalhar com real, ele já limitou a minha imagem de menos 1 até infinito. Beleza. Já fez um primeiro raciocínio relacionado à imagem da função. Tá bom? É esse tipo de raciocínio que eu estou dizendo. É simples fazer? Faça. Não é simples fazer? Aguarda mais um pouquinho, que quando você esboçar toda a função, você vai ver. Se você ainda ficar com dúvida no esboço, aí você sim faz uma análise mais detalhada da imagem do contradomínio da função. Tá bom? Raízes. Tá vendo aqui? Ele está mostrando como i, porque nesse ano, esta função eu coloquei como sendo i de x e não f de x, tá? Então, repara que as raízes vão ser nos 5 meios, né? Essa vai ser a raiz da minha função. Para x igual a 0, essa função vai cortar lá o eixo dos y no ponto 5/4. Ele acabou não cortando aqui os eixos das ordenadas, tá bom? Vamos fazer minha primeira derivada. Aqui não mostrei como é que faz, mas é uma função polinomial de divisão, vocês sabem fazer isso. Tá lá, ó. Então, a minha primeira derivada, eu tenho que analisar os pontos onde ela não existe e onde ela é 0. Então, repare que o domínio dessa derivada é real menos o 2. E o ponto onde a derivada é 0 é x igual a 3. Mas aqui está um detalhe. Quem são os pontos críticos? São pontos onde a derivada não existe e onde a derivada é 0. Só que, neste caso, o único ponto crítico é o x igual a 3. A derivada não existe x igual a 2. Ok, mas a função não existe x igual a 2. X igual a 2 não faz parte do domínio da função. Então, não é um ponto crítico. Então, o ponto crítico tem que ser um ponto do domínio da minha função. Se, por acaso, essa função fosse definida x igual a 2 e não existisse derivada de x igual a 2, ok. Neste caso, não. Tá certo? Bom, vamos analisar o crescimento desta função. Então, repara, analisando o crescimento desta função, eu consigo analisar o sinal do x menos 3 e o sinal do x menos 2, eu consigo verificar que essa função vai ser positiva menor que o 2 e positiva acima do 3 e negativa entre 2 e 3. O que é um ponto crítico? Ponto crítico é um ponto onde a derivada não existe ou onde a derivada é nula. Tá bom? Só que, além disso, o ponto tem que ser ponto do domínio da minha função. Então, quando eu analiso aqui, a derivada é nula para x igual a 3. Ok, ele é um ponto crítico. E a derivada não existe para x igual a 2. Só que x igual a 2, a função não é definida em x igual a 2. Então, x igual a 2 não é ponto crítico. Se por acaso a função fosse definida em x igual a 2, aí sim, pela derivada não existir em x igual a 2, ele seria um ponto crítico. Entendido isso? Mas ponto de flexão tem um detalhe a mais. Além da função ser definida, a função tem que ser contínua. Tá bom? Ah, sim. No ponto crítico, que pode ser o máximo ou o mínimo, a função não precisa ser contínua. Eu consigo definir um mínimo ou um máximo. Lembra lá da nossa aula de mínimos e pontos extremos? Eu consigo definir um mínimo ou máximo local, mesmo ela sendo descontínua. Tá bom? Então, o ponto de flexão tem um detalhe a mais. Além de ser definida, ela precisa ser contínua. Tá certo? Então, a gente analisou aí o sinal. Aí, analisando, o que eu consigo ver é o seguinte, ó. Se é decrescente depois crescente, em x igual a 3, eu tenho um ponto de mínimo local. Tá bom? Repara aqui, mais e menos aqui. Vamos tomar um cuidado. Eu não vou dizer que isso aqui é um ponto de máximo local. Esta função não é definida em x igual a 2. Bom, aí vamos lá. Faço a segunda derivada, de novo. Essa segunda derivada não existe no x igual a 2. Tá? Ponto onde essa segunda derivada é 0, no x igual a 7,5. Analisa o sinal. Então, vai ser positivo para antes de 7,5 e negativo para depois de 7,5, com cavidade para cima, com cavidade para baixo. Então, 7,5 vai ser um ponto de flexão. Beleza?
Se eu quiser aqui também fazer aquele nosso teste, ele acabou não fazendo aqui, eu pego o ponto lá 3, né, que foi x igual a 3, que é um ponto de mínimo, substituir aqui, eu vou verificar que a segunda derivada é positiva, então eu garanto, eu confirmo que aquele ponto é um mínimo. Tá bom? Bom, vamos verificar as assíntotas. Aqui eu tenho pontos de descontinuidade. Fala aí. Só uma dúvida. No caso, eu só preciso, para ter o ponto de inflexão, não precisa ter a derivada igual a zero. Mas é só ter mudança de concavidade que eu posso afirmar que é... Isso aí. Ponto de... Então, para ser ponto de inflexão, a segunda derivada ou vai ser zero, ou a segunda derivada não vai existir, mas a concavidade vai mudar ali. Tá bom? Obrigado. Bom, aí a gente analisando aqui a minha assíntota vertical, eu verifico que para x igual a 2, mas tendendo a valores menores, ela vai dar infinito. X igual a 2, tendendo a valores maiores, ela vai dar infinito de novo. Então, eu vou ter uma assíntota vertical em x igual a 2. Bom, vamos falar das inclinadas. Então, tá aqui. O que eu faço primeiro? Eu faço f de x sobre x. Ao fazer o f de x sobre x, eu chego no valor de zero. Opa! Se é zero, aparentemente, eu tenho uma reta assíntota horizontal. Eu tenho que confirmar que se o valor do K vai dar zero, horizontal, e o valor do K vai me dar a reta Y igual ao K, tá bom? Aí eu faço o f de x menos o mx. Só que o m é zero, é a própria f de x, tá bom? Fazendo o f de x, aqui eu chego no valor de zero. Quer dizer, então minha assíntota horizontal, ela é zero, tá bom? Isso aqui tá me dando, olha só, deu menos zero, né? Ou deu zero menos. Aqui seria, o certo não é botar menos zero, é botar zero menos. Que tá mostrando que ela tá tendendo para a minha reta horizontal, mas por valores negativos. Quando a gente mostrar o gráfico lá, a gente vai mostrar isso, tá bom? Outra coisa importante. É horizontal, eu acabei fazendo conta demais, porque se eu já fizesse o limite do f de x para x tendendo a infinito dando zero, já me mostraria que é horizontal. Ok. Mas se não for também, eu vou gastar tempo demais também. Então, é gosto do freguês. Eu gosto sempre de fazer desta forma. Faz logo o teste do f de x sobre x e depois faz o teste do f de x menos mx. Também é o meu gosto, mas fica aí, cada um escolhe o seu caminho. Se o K1 desse o limite do meu coeficiente linear tendesse a infinito, qual a interpretação que eu consigo tirar disso? Nenhuma. E a interpretação é que não tem assíntota. Tá bom. Tá. Então, esse exemplo aqui, por exemplo, pega a função y igual ao log de x. Quando você faz y igual ao log de x, você acharia o M1 zero, mas você acharia um K1 infinito. Então, quer dizer que não tem assíntota. Tá bom? Tá bom, obrigado. Então, achei a minha segunda assíntota. Olha o cuidado aqui. Zero mais. Então, vai tender para zero para valores positivos. Então, essa tendência também para assíntota inclinada, vale a pena você observar se está tendendo por baixo ou por cima, porque facilita o seu gráfico, tá? E está aí o esboço do gráfico. Então, vamos analisar lá, olha só. A minha função, olha aqui no menos infinito, é uma reta horizontal tendendo a zero mais, tá vendo? Depois ela corta no 5 quartos, e depois ela tende para mais infinito aqui. Por isso que a concavidade antes do 2 é sempre positiva. Depois do 2, que é um ponto de descontinuidade, tem uma assíntota vertical, ela decresce, corta os 5 meios, tá bom? E depois ela tem um mínimo no 3. Então, é para cima. Passa, continua com cavidade para cima e muda a concavidade no 7,5, ponto de flexão. E depois tem outra assíntota horizontal aqui, ó, só que tendendo a valores 0 menos. Então, tá aqui, ó. Eu tenho um x mais 1 sobre x menos 1, tá? Então, de novo, meu domínio aqui não é definido no 1. A minha imagem aqui, eu não fiz nenhum conta assim a mais, real, tá? Tá aí a minha derivada. Não tem nenhum ponto que está anulando essa derivada, e essa derivada não existe para x igual a 1. Mas, na verdade, a função não existe para x igual a 1. E outra coisa interessante que eu posso analisar, que essa derivada é sempre negativa para todo o domínio. Então, essa função, ela vai ser, na verdade, estritamente decrescente em todo o domínio. Então, ela não vai ter nenhum máximo nem mínimo local, tá bom? Faz a segunda derivada. Tá aí a segunda derivada. Também não tem nenhum ponto que cancela, que anula a minha função.
Além disso, analisando a minha função, repara, eu vou ter sinal de menos antes do 1, sinal de mais depois do 1. Mudou a concavidade? Mudou. É concavidade para baixo e depois concavidade para cima. Mas por que o 1 não é ponto de flexão? Porque a função não é contínua no 1. Ela não está sequer definida no 1. Então, apesar de mudar a concavidade no 1, o 1 não é ponto de flexão. Aí vamos analisar, então, a descontinuidade no x igual a 1. Limite de 1 mais e 1 menos. Quando você vê, uma vai dar infinito, outra vai dar menos infinito. Então, essa função tem assíntota vertical, tá bom? No infinito, quando eu faço f de x sobre x, o m deu 0, e depois o k vai dar 1, tá bom? Se o k vai dar 1, eu vou ter uma assíntota horizontal, y igual a 1. E no menos infinito, o m deu 0 e o k dá 1. Se o k dá 1, também vai ser uma assíntota horizontal, tá bom? Olha que você pode verificar aqui, se é 1 mais ou 1 menos. Quando o x tende para infinito mais, aqui vai dar um número, um 0 mais. Então, vai dar um número acima de 1, tá bom? Aqui vai dar um número menor do que 1. O número acima de 1 para um número menor do que 1, isso vai dar 1 mais. Então, aqui é por cima, tá bom? Aqui, eu vou ter menos infinito. Então, aqui dá um número menor do que 0. Então, vai dar um número menor do que 1. Aqui vai dar um número maior do que 1. Então, aqui é 1 menos, tá bom? Então, aqui, como a gente viu, olha lá, ó. Olha lá, a minha função, ela tende no menos infinito por 1 menos, ó, 1, mas por valores menores. Para mais infinito, ela tende para 1 mais, 1 por valores maiores. Ela tem uma assíntota vertical no 1, tá bom? Além disso, ela é estritamente decrescente, ela não tem nem ponto de mínimo, nem ponto de máximo. A crítica que eu faço a esse gráfico, a essa solução, é que teria que achar mais alguns valores aqui, x igual a 2, x igual a menos 2, para a gente esboçar um pouquinho melhor, ter alguns pontos de referência aqui. Tá certo? Vamos para o próximo. Tem 2 polinômios aí, tá? Então, de novo, domínio real e imagem real. Aqui o f de 0 é 5 nonos, tá? E aqui, o aluno que fez essa questão, ele ainda fez uma referência aqui, perdeu um tempinho, analisando que essa função, que quando eu translado ela, quando eu faço uma mudança de variável, na função transladada, ela é par, tá bom? Então, em outras palavras, ela tem uma simetria. Neste caso, ela vai ter uma simetria, como se eu botasse um espelho aqui, numa reta em cima do x igual a 1, tá bom? É uma forma, quer dizer, é um dado a mais que ajudou no esboço dele. Era necessário? Não, mas ele fez, tá bom? Outro ponto aqui, ele não analisou aqui as raízes, tá? Para verificar se tem raízes ou se não tem raízes. Aqui caberia dar uma análise aqui se a gente tivesse, se tem raízes ou não, tá? Aí ele fez a derivada. Ao analisar a derivada, verifica que o denominador ele é positivo. Deixa eu fazer uma análise aqui, nesse denominador aqui. O meu delta aqui vai dar 4 menos... Ah, não, o delta vai dar negativo. Então, esta função aqui embaixo, ela não se anula nunca. Então, por isso que o domínio é real. Não tem nenhum ponto onde ela não é definida. Então, ela é sempre positiva. A função aqui em cima vai ser 4 menos 20. Também ela não tem raiz nenhuma. Então, por isso que ele não botou raiz nenhuma. Essa função não tem raízes. Tá bom? O que podia analisar aqui, ó, é uma função em cima é sempre positivo, embaixo é sempre positivo. Então, é uma função sempre positiva. Então, minha imagem aqui poderia ter sido colocado aqui R+, e não apenas R, tá? É uma forma, um raciocínio que podia ter sido feito no início. Então, para a derivada aqui, a derivada vai ser definida em todos os pontos, mas a raiz dela vai ser x igual a 1. Tá? Então, o meu ponto crítico vai ser x igual a 1. Vamos analisar o sinal. Analisando o sinal, eu vai ter decrescente e crescente. Então, x igual a 1 é meu ponto mínimo. Então, aqui eu só tenho um ponto crítico, que é o x igual a 1. Vamos para a segunda derivada. Segunda derivada em cima, embaixo vai dar 100 positivo, em cima vão ter 2 valores que vão zerar a minha segunda derivada. Está aqui os 2. Tá certo? Esses 2 valores, olha a concavidade. Para baixo, para cima, para baixo. Então, esse valor e esse valor, ambos são pontos de flexão. A minha função é definida neles e vai dar ponto de flexão.
Bom, aquilo que eu falei para quem quisesse testar o ponto de mínimo anterior, testaria aqui na segunda derivada para confirmar se realmente é um ponto de mínimo. Tá bom? Eu não tenho descontinuidade aqui, então não vou testar nenhuma cinta vertical e vamos testar a cinta inclinada. Ao fazer a cinta inclinada, olha o que acontece. O meu limite aqui, ele acabou não completando, daria 0. Tá bom? Então, pode ser que eu tenha uma horizontal. Ao fazer a horizontal, dá 1. Então, eu tenho uma cinta inclinada assim. E para o menos infinito, ele acabou não fazendo aqui, ó. Assim, numa solução, pode até ser o infinito e menos infinito ter a mesma solução, mesma execução. Mas isso tem que estar escrito em algum lugar. Esse exercício, por exemplo, ele fez a cinta na horizontal para x tendendo a infinito, não colocou nada para x tendendo a menos infinito. Vai dar a mesma assíntota, mas tem que aparecer em algum lugar essa solução. Bota uma frase aí. Por uma função... Na verdade, toma cuidado, ó. Esta função não é par. Olha esse gráfico aí. O que ele disse que esta função transladada é par, tá bom? Ele falou que é par a função f de y, onde o y é x menos 1. Então, repara que uma frase ali teria que ter colocado. Como essa função ela tem uma simetria em torno da reta x igual a 1, o que acontece no mais infinito acontece no menos. Ok. Então, aqui a minha função. Eu tenho 2 pontos de flexão, que está muito mal desenhado aqui e aqui, aonde ela está mudando aí a minha concavidade. Tá certo?